pessoal, estamos aqui mais uma vez no explicador virtual e hoje nós vamos falar sobre pronome demonstrativo. Nós vimos que o, a, os, as são considerados artigos definidos quando estão acompanhando um substantivo. Agora você vai aprender que o, a, os, as também podem ser considerados o pronome demonstrativo. Como você vai diferenciar isso? A partir do momento que você possa substituir o, a, os, as por aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, aquilo, isto ou isso. Então não pode alterar o sentido da sua oração. Vamos ver. Não entendi o que ele disse. Então você já tem aqui destacado o. Para você saber se ele é artigo ou pronome, eu vou trabalhar com a substituição. Não entendi aquilo que ele disse. Até porque, após o eu não tenho nenhum substantivo, tá? Então, se ele aceitou a substituição por aquilo, esse o vai ser classificado como um pronome demonstrativo. Aqui estão dois presentes. Pegue o da direita. Então, novamente, eu tenho a presença do o. Pegue aquele... Opa, desculpa. Pegue aquele da direita. As palavras tal e tais são considerados pronomes demonstrativos quando equivale, isto é, quando podem ser substituídas por esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela ou aquelas. Há muita violência na cidade. Estamos preocupados com tal problema. Então, se você pegar esse tal, estamos preocupados com aquele problema, não terá o sentido da sua oração. Então, significa que a palavra tal também é um pronome demonstrativo. As palavras mesmo, mesmos, mesma, mesmas, próprio, próprios, própria, próprias, são pronomes demonstrativos quando significam em pessoa, isto é, vão estar relacionados a um ser. Ela mesma comprovou que tudo estava certo. O próprio pai trouxe o filho para conversar com o professor. Então vocês podem observar que o mesma e o próprio, eles estão se referindo a um ser. Distinção entre o, a, os, as, como pronome pessoal oblíquo, pronome demonstrativo e artigo definido. Então, como eu estava falando com vocês anteriormente, que vocês viram o, a, os, as como artigo definido, que ele também pode ser um pronome demonstrativo e um pronome pessoal oblíquo, átono. Então, vamos ver. Como pronome pessoal oblíquo, átono, quando substitui o substantivo. Como assim? Ele vai estar sempre acompanhando um verbo, substituindo um substantivo que já foi citado anteriormente, evitando a repetição do substantivo. O livro é este aqui. Eu o trouxe agora. Então, esse o que você trouxe agora? O livro. Então, como ele está substituindo um substantivo, eu digo que é um pronome pessoal oblíquo. Como pronome demonstrativo, quando aceita a substituição por aquele, aquela ou aquilo. Os que eu vi não eram assim. Eram móveis bem mais simples. Então, na casa aqui, ó, para ficar com a concordância, seria aqueles que eu vi não eram assim. Então, você pode observar que não houve o quê? Alteração de sentido.
Alteração semântica. Para ser artigo definido, acompanha o substantivo, fazendo o quê? Concordância sempre com substantivo. O livro é este aqui. Então aqui, ó, a presença do substantivo livro. Viu como é fácil? Vamos aos exercícios agora. Complete com os pronomes demonstrativos adequados. E o aluno levou o colega ao orientador. Então presta muita atenção. O aluno levou o colega. Isso significa que o colega está ao lado do aluno. É o colega que pesquisou sobre a poluição. Se ele está ao meu lado, eu estou iniciando o diálogo. Como é que vai ser? É este. Porque ele está próximo de mim. Ah, é. Agora eu vou usar este ou esse. Disse o orientador. Então aqui já é o quê? A segunda pessoa. Então já que você está falando com a segunda pessoa, eu tenho que utilizar o esse. Então na fala do orientador ficaria: ah, é esse? Disse o orientador. E pontinho, pontinho, que pesquisou sobre as nossas tradições africanas. Quer dizer, essa terceira pessoa não está próxima de nenhum deles. Então ficaria como? Aquele. Aí o menino vai responder, o aluno irá responder: ainda não chegou à escola. Então ficaria como? Aquele, por ser uma terceira pessoa, ainda não chegou à escola. Agora vamos classificar o, a, os, as em artigo definido, pronome pessoal oblíquo ou pronome demonstrativo. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem resolver essa questão. Vamos lá. O professor ensina o que sabe. O aluno aprende o que não sabe. Primeiro lugar, esse o está ao lado de quem? Professor. Você está o quê? Nomeando um ser. Tudo aquilo que nós nomeamos, nós chamamos de substantivo. Se professor é substantivo, esse o vai ser um artigo definido. Então, ensina o que sabe. Após o o, eu não tenho mais um substantivo. Eu tenho o quê? Um outro pronome. Vamos tentar substituir então? Ensina aquilo. Vou escrever aqui para vocês. Aquilo que sabe. Então aceitou. O professor ensina aquilo que sabe. O aluno é um quê? É um ser, estou nomeando. Então ele vai ser um artigo definido. Aprende aquilo que não sabe. Então esse o novamente pode ser substituído por aquilo. Então, de acordo com as classificações, nós temos artigo definido, pronome demonstrativo, novamente o artigo definido e o pronome demonstrativo. Vamos ver se vocês acertaram? Viu como é fácil? Vamos lá. Letra B. Eu o encontrei chorando. Então, de repente, você está dentro de um diálogo, alguém pode te perguntar: cadê aquele fulano? Aí você diz assim: eu o encontrei chorando. Então se refere o quê? A uma pessoa que já deve ter sido citada anteriormente. E também está acompanhado de quem? Do verbo. Então esse o vai ser um pronome pessoal oblíquo. E o que ele explicou? E aquilo que ele explicou. Então, se pode ser substituído por aquilo, eu tenho um pronome demonstrativo. Não me convenceu. Então, na sequência, nós temos pronome pessoal oblíquo e o segundo o, pronome demonstrativo. Nas novelas de televisão, o tema que predomina, então aqui, ó, o. Vamos tentar jogar essa frase para o plural?
nas novelas de televisão, os temas que predominam. Ah, então esse o está concordando com temas que é um substantivo. Então ele vai ser um artigo definido. É o do amor. É aquele do amor. Então eu teria artigo e pronome demonstrativo na sequência. Não correspondido até que chegue o penúltimo capítulo. Então esse o, ele está concordando com quem? Com substantivo, capítulo. Penúltimo, nós sabemos que é um numeral, tá? Então você teria artigo definido, pronome demonstrativo e novamente a presença de um artigo definido. Última questão da número 2. Encontrei-as, mas não as que procurava. Esse as aqui está sendo acompanhado do verbo encontrei. Você deve ter encontrado quem? Elas. Para evitar repetição, você substituir pelo pronome as. Olha aqui o verbo. Então teria um pronome oblíquo, mas não aquelas que procurava. Esse as aceitou a substituição por aquelas. Vamos ver então? Na sequência, pronome pessoal oblíquo e o segundo, pronome demonstrativo. Terceiro e último exercício. Envolva o termo, aqui o pronome demonstrativo destacado se refere. Depois ligue-os com uma seta. Então na letra A nós temos: este relógio é suíço. Este se refere ao substantivo relógio. Aqui ó, nós temos o substantivo. Salvador e Florianópolis são capitais brasileiras. Esta é a capital de Santa Catarina, aquela da Bahia. Então vamos relembrar? Esta se refere a quem? A Florianópolis, porque está mais próxima. E aquela refere-se a Salvador, por estar mais distante. Ela própria resolveu a questão de matemática. Nós vimos que o pronome demonstrativo próprio e própria vão se referir sempre a um ser. Então, esse própria se refere a ela. Tal fato foi explicado pela professora. Aquilo foi explicado pela professora. Então, se aceitou a substituição por aquilo, esse tal é um pronome demonstrativo que se refere a fato. Bom, gente, espero que tenha colaborado com vocês. Até a nossa próxima videoaula.